Do Amazon Play, última sexta-feira do ano de 2018, último dia útil também do ano de 2018, um ano marcado por muitas reviravoltas no campo da política e também no surgimento de novos nomes dentro dos eleitos nas eleições desse ano. E aí muitas pessoas ficaram, puxa vida, mas como é que essas pessoas conseguiram e tal? E se você nos acompanha, você já está sabendo que anos como esse, ou períodos como esse, em que a classe política ela sofre com descrédito, a tendência é que pessoas da mídia, pessoas da televisão tenham mais chances de se eleger. Foi o caso desse ano. Só que, diferente do que se imaginava, achando que mídia é somente televisão, nós temos aí uma grande força que veio das novas mídias, que são as redes sociais, como o presidente Bolsonaro e vários outros nomes, né? E a gente viu também uma série de pessoas, por exemplo, que foram eleitas como delegados, né, capitães, coronéis e tal. E isso veio muito exatamente dessa vibe das prisões, né, que aconteceram a nível nacional, do presidente Lula e tal. Então as pessoas da polícia, do exército, se tornaram uma espécie de heróis nacionais. Então essas pessoas com maior alcance dentro da sociedade nessas áreas também tiveram um bom desempenho esse ano devido a essa característica que existe, que quando a classe política passa por algum descrédito, daí então pessoas de mídia, de televisão, né, ou que aparecem um pouco mais, acabam ganhando maior projeção. E nessa vibe aí das prisões, por exemplo, delegados, policiais, enfim, ganharam muita projeção e tanto é que na próxima legislatura estarão aí representando vários brasileiros dos mais diversos lugares. E aqui no Amazonas também não foi diferente. Mas a minha promessa hoje era trazer para você dicas de marketing político. Então, você deseja também ir e disputar uma vaga, por exemplo, para vereador, para prefeito, para governador, o que seja. Então o momento é agora. A gente pensa que as eleições elas só começam no ano da eleição, não é? Na verdade são 2 anos antes. Finaliza uma eleição é quando começa a outra. Então o grande desafio para você, por exemplo, que pretende ou que pensa em ser político algum dia nessa vida, é o de ser conhecido. As pessoas não votam em um desconhecido. É muito difícil votar em alguém que você não tem alguma noção, por exemplo, né? E o grande desafio de todos os nomes que se apresentam dentro da política é o de ser conhecido pelo máximo de pessoas possíveis, certo? E aí é nessas horas que geralmente entra o espaço da televisão, do rádio, né? Muitas pessoas querem ser apresentadores de TV para poder chegar no máximo de pessoas possíveis, para que elas se tornem conhecidas. Só que hoje existe uma nova ferramenta que com certeza você já faz parte, que são as redes sociais. A rede social é uma espécie de palco, uma espécie de TV de uma emissora. Cada pessoa que tem uma conta no Facebook ou no Instagram tem uma emissora de comunicação. O que antes era restrito a um grupo pequeno de pessoas, agora você pode também falar para muitas pessoas através do seu canal. E o seu canal, a sua conta no Facebook, a sua conta no Instagram e tal. E assim como toda emissora, é importante você ter boas atrações, você ter um bom conteúdo. Assim as pessoas vão querer continuar te assistindo. Então se você vai passando na timeline das pessoas, elas vão vendo fotos suas, elas vão vendo conteúdo seu, coisas que você falando e tal, elas vão começando a construir uma imagem sobre você. Então ao invés de concentrar aí, não, eu quero ir para a televisão e tal, você pode usar suas redes sociais para construir a sua imagem. Por isso, muito cuidado com aquilo que você coloca nas suas redes sociais. Se você é daquele tipo que, quero hoje mandar um beijo para as minhas inimigas e tal, não sei o quê, você está construindo uma imagem negativa sobre si, porque as pessoas vão ver, poxa, então fulano tem inimigo, então não é uma pessoa que vale a pena conhecer, entendeu? Então, fotos, por exemplo, quando você for tirar fotos em que aparecem muitas pessoas, se você quer que o seu rosto seja conhecido, é importante você tirar selfies, né? Que mostre melhor o seu rosto, assim as pessoas vão reconhecer com mais facilidade. A quantidade de postagens que você faz durante o dia também é importante, tipo umas 2 ou 3 postagens no dia ajudam a reforçar a questão da imagem. Então, para ser conhecido, não precisa mais de televisão, não precisa mais de rádio, basta você estar nas redes sociais. Claro que esses canais são importantes, porque eles alcançam muito mais pessoas do que você, que no máximo tem aí 5.000 pessoas no seu perfil, certo? Mas não desperdice o espaço que você tem nas redes sociais, que é uma excelente ferramenta para você também. Outra coisa, seja você mesmo.
A maioria das pessoas, quando dizem, eu vou ser político, então o cara começa a se vestir de forma diferente, começa a falar de forma diferente, vai pro meio da rua mostrar o buraco, olha aqui o buraco que tem na frente da minha rua, isso é horrível e tal, não sei o quê. Só que as pessoas não te conhecem assim, as pessoas te conhecem de uma outra forma. Quando for para falar de política, vai vir o período eleitoral e você vai falar sobre esses assuntos durante o período político. Antes disso, seja você. Seja o mais natural possível, não invente personagem. Em época de redes sociais, dá para o cara olhar no teu olho praticamente e ver se tu tá mentindo ou não. Então, não inventa, seja você mesmo. E aí é quando entra aquela coisa de você conseguir aprender novos conteúdos, né? Então, se antes você não sabia a diferença entre direita e esquerda na política, vá aprender um pouco mais para que você possa debater sobre isso numa live com seus seguidores, enfim. O importante é que você seja você. E não deixe de crescer, você vai aprender novas coisas, mas continue sendo você mesmo, ok? E por fim eu queria compartilhar com você uma outra dica também, que é uma falha geral da maioria dos pretensos pré-candidatos. Que o cara vai querer ser candidato, quer mostrar que é inteligente e começa a falar coisas difíceis. A situação da comunidade é tétrica. E ninguém sabe o que é tétrico. O que é tétrico, né? É triste, é muito triste isso e tal. Mas a grande massa não conhece essas palavras, então seja simples, seja objetivo. Olhe para a situação que você está vendo ali de, rapaz, o negócio aqui tá ruim, né? Simples assim, você não precisa falar coisas difíceis. Pessoas que falam difíceis em comunidades, então, mais simples, passam como gente que se acha, entendeu? Então, seja você mesmo, seja simples na forma como você vai falar nas redes sociais, na forma como você vai lidar com as pessoas e entenda que comunicação não deixa de ser relacionamento. Se você é o tipo de pessoa que só aparece na hora H, outra pessoa já envolveu o eleitorado, já encantou ele, você vai chegar lá e ninguém vai dar bola para você. Então, o relacionamento começa agora, o relacionamento começa hoje. E além de viver esse ambiente de redes sociais, vá para aquela coisa do contato. Pessoas que já são conhecidas, mas têm uma imagem ruim, elas precisam sair do online e ir mais para offline, testa a testa com as pessoas, mostrar que elas são, na verdade, pessoas boas, não são tão ruins quanto a imprensa mostra e tal. Então, isso já é outra estratégia que a gente pode tratar em um outro momento. E eu finalizo aqui com essas dicas, o tempo ele é realmente bastante curto, mas tem uma notícia para você. A partir da próxima semana nós estaremos aqui às 9h30 da manhã, em que a gente vai informar para você sobre as principais notícias do Jornal do Comércio. Vou ter aí a felicidade, da responsabilidade de estar aqui ocupando o espaço que era ocupado até então pelo nosso querido Oswaldo, que vai assumir uma responsabilidade muito grande à frente do estado do Amazonas, a quem a gente deseja, em nome de toda a equipe, muita sorte, que você dê muito certo. A gente realmente torce por você e não tem dúvida de que o Amazonas ganha muito com o seu nome dentro desse novo contexto, certo? E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, por sua companhia. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas e a gente está de volta segunda-feira mais uma vez às 2h30. Um forte abraço. Até lá. Próximo vídeo.